Irmão, quero louvar a Deus por nós estarmos aqui. Quero louvar a Deus também, por todas as pessoas que vai ouvir esse áudio, que vai poder servir isso para alguém. Meu nome é Giovanni, sou casado, sou hoje coordenador da Renovação Carismática Católica na Diocese de São Carlos. E nós vamos estar fazendo uma orientação agora, nesse momento, sobre experiência de oração. São alguns minutos assim de reflexão, de orientação, mas que vai nos ajudar um pouco na nossa organização, quando nós formos organizar as experiências de oração dentro das nossas regiões, quando nós formos organizar as experiências de oração na nossa cidade, nos nossos grupos de oração. Essas orientações podem nos ajudar muito. Algumas coisas que eu vou dizer, é claro, vocês já sabem, muitos de nós aí já organizamos experiências de oração, já participamos de infinitas experiências de oração, mas também algumas outras coisas assim, que às vezes a gente até sabe, é importante que a gente pense nela, ou repense essas situações, para podermos viver bem e fazer direito aquilo que o Senhor nos chama, aquilo que o Senhor nos pede, no sentido aí das experiências de oração dentro da nossa diocese. Eu dizia no ensino passado, que nós falávamos sobre o seminário de vida no Espírito, eu dizia assim que o nosso objetivo esse ano é crescermos em qualidade. O ano passado já vivemos ali muitos seminários de vida no Espírito, experiências de oração dentro da nossa diocese, mas nesse momento nós estamos assim, então tendo essa intenção, tendo esse objetivo, tendo como foco, como objetivo nosso, aperfeiçoar aquilo que já vínhamos fazendo. Fazer com mais qualidade, colocar mais qualidade naquilo que nós vínhamos realizando, os seminários de vida no Espírito e as experiências de oração, de uma forma que estes trabalhos, esse serviço, essa missão querigmática que nós estamos vivendo, ela possa atingir o seu objetivo, ela possa ser eficaz, ela possa realizar realmente aquilo que ela propõe, que realmente nós consigamos levar pessoas, irmãos, muitos irmãos, a uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo e a um batismo real no Espírito Santo. Há um batismo real, não um pseudo-batismo, não uma ilusão de batismo, não um emocionalismo parecido com um batismo no Espírito Santo, mas que nós possamos verdadeiramente conduzir os irmãos e levando os irmãos a Jesus, aquele que é o batizador, e que cada um experimente um verdadeiro batismo no Espírito. Então, diante disso, acho importante essa nossa reflexão nesse dia, esse nosso pensamento, que essa nossa conversa sobre a experiência de oração. Amém? O que é a experiência de oração? O que é uma experiência de oração no sentido aqui, que a Renovação Carismática coloca, Esse é um termo aí usado pela RCC para designar o quê? Um encontro, para falar de um encontro de oração. Um encontro, um momento onde nós nos retiramos para rezar e para fazer uma experiência, como o nome próprio diz, uma experiência de estar em oração, de fazer oração, de ficar em oração, ou seja, um encontro de oração onde nós tiramos um tempo adequado, um tempo oportuno ali para ficar na presença de Deus, para levar os irmãos para permanecer e ficar na presença de Deus e fazer uma experiência que muitas vezes as pessoas no mundo, na vida diária, na vida ordinária, não fazem. Nós precisamos entender que as pessoas às vezes quando chegam nos nossos grupos de oração, as pessoas quando são atingidas lá pela divulgação, pela propaganda da experiência de oração, são pessoas que talvez passaram a vida inteira sem nunca ter feito a experiência de rezar, sem nunca ter feito a experiência de verdadeiramente se colocar na presença de Deus. Eu não sei se vocês se recordam na sua vida, na sua história, mas
eu me lembro na minha história, a minha experiência de oração. O sentimento que eu tive, o que eu experimentei, quando eu percebi que parece que pela primeira vez eu verdadeiramente rezava. Vocês lembram desse momento na vida de vocês? O momento em que você olha para trás assim e consegue recordar aquela que quando foi talvez a primeira vez que você rezou verdadeiramente, que você sentiu que naquele momento você rezou. Que naquele momento verdadeiro você fez um encontro pessoal com Jesus. Você teve ali uma conversa aonde você sabia de um Deus presente, de um Deus que estava ali, que estava naquele lugar e com ele você falava. A experiência de oração deve proporcionar, este encontro, deve proporcionar esse momento na vida dos irmãos, um momento onde eles vão ser levados, conduzidos a rezar e a rezar de verdade, a rezar talvez, como eu já dizia, como nunca rezaram na sua vida. A experiência de oração, ela tem um formato de retiro, Isso é importante para nós. Por quê? Porque o ano passado nós vimos assim muitas experiências de oração acontecendo com outros formatos. A experiência de oração numa tarde, a experiência de oração num dia, a experiência de oração acontecendo de uma forma picada. A experiência de oração, para se dizer que é uma experiência de oração, segundo aquilo que a Renovação Carismática Católica nos ensina, ela é nesse formato de retiro, onde as pessoas são levadas por um lugar, por uma casa de encontro, por um lugar ali oportuno, um lugar ali adequado, e ali elas permanecem durante 2 dias. Ali tem-se as refeições, ali tem os momentos de descanso, Ali ela passa a noite, na grande maioria, desses encontros de experiência de oração. Ali ela faz a oração da manhã, ali ela termina até o final do encontro na tarde, já com a Santa Missa e tudo mais. Esse formato de retiro, ele não é dispensado. Ou ele não é assim facultativo, não é uma coisa que eu posso abrir mão. Ele é importante, ele é necessário para que a experiência de oração surta o seu efeito, para que ela cumpra aquilo, para o qual ela foi feita. É importante esse formato também. É importante que a pessoa se sinta retirada. Eu lembro a primeira experiência de oração que eu fiz. Eu me lembro muito claramente da experiência de sair, no momento final da experiência, a hora que eu precisava ir embora, E o sentimento que me vinha era um certo receio até mesmo de voltar para o mundo, de sair daquele lugar. Fiz a experiência minha numa escola, que foi toda adaptada ali para aquele retiro. E na hora que eu comecei a fazer as malas, porque tinha acabado o encontro, eu fui tomado de uma emoção, ao mesmo tempo de um receio, de um sentimento. Falei, pronto, agora eu tenho que voltar, para a minha realidade. E eu sabia que quem estava voltando não era mais o mesmo Giovanni que tinha entrado ali. Eu sabia que eu ia me deparar com os meus amigos, com os meus colegas, com a minha turma, ali, jovem. Eu tinha ali 16 anos, voltar a encarar a minha turma, o povo da minha escola, o povo do serviço, mas já não era mais o mesmo que ia sair dali. Então, era algo assim que foi uma experiência tremenda, uma experiência magnífica, e que é isso que a gente precisa proporcionar para os irmãos. Os irmãos precisam ter e fazer essa experiência toda, por inteira, de uma forma completa, de uma forma total. Então, quanto mais ter esse formato de retiro, melhor. É verdade que em algumas circunstâncias a gente precisa adaptar algumas coisas, mas não vamos zelar por isso, vamos cuidar para que a experiência de oração tenha verdadeiramente esse formato. E que as pessoas façam a experiência de estar retirados.
Não é uma coisa para ser vivida no meio da correria do dia a dia. Aqui está uma grande diferença da experiência de oração e do seminário de vida no Espírito. Quantas vezes você pegou já a apostila, e principalmente quando a gente vê pela primeira vez, né? A gente vê a apostila lá do seminário de vida no Espírito, e de repente vamos lá ver a apostila da experiência de oração, e a gente se depara com os mesmos temas, e a gente fala, mas é a mesma coisa, né? É os mesmos temas praticamente, mas num formato diferente. Enquanto que o seminário de vida no Espírito, eu explicava isso para vocês na orientação passada. O seminário de vida no Espírito, ele é aquele tempo em que eu vou vivendo e convivendo com a revelação, com a palavra de Deus, com a moção do Espírito Santo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Por isso que ela precisa ser feita, o seminário de vida no Espírito precisa ser feito em 9 semanas, né? Porque a pessoa vai vivendo aquela experiência no dia a dia dela. Ela vem, escuta um tema, ela volta para a sua realidade, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, com a missão de viver no Espírito e sendo conduzida e orientada por um pastor para viver no Espírito. A grande diferença está justamente nisso, na experiência de oração e do seminário de vida no Espírito, porque agora a experiência não é mais no cotidiano, não é mais no ordinário da minha vida, mas é num extraordinário, num momento extraordinário, num momento onde eu sou retirado da minha realidade, onde eu sou retirado da minha correria, do meu dia a dia, daquela vida comum, né, que eu venho vivendo. Eu sou retirado daquela realidade para viver um momento único com Deus. Isso eu preciso proporcionar para os irmãos. Os irmãos precisam fazer essa experiência, ter esse sentimento, fazer essa experiência de ter sido tirado pelo próprio Deus do seu dia a dia, dos seus compromissos, da convivência social que às vezes ela estava levando lá, e foi de repente colocado num lugar à parte. Eu fui atraído a um deserto, né? Deus que nos atrai ao deserto e nos fala ao coração. Essa é a experiência desse formato de retiro. Ela precisa ter a duração de 2 dias, né? É por conta justamente desse formato de retiro, é interessante que a experiência de oração, é importante que a experiência de oração tenha esse formato de 2 dias. Algumas experiências, o pessoal me pergunta, mas pode começar no sábado à tarde? Pode. Aqui na nossa diocese nós estamos vivendo essa experiência e tem dado certo ainda. Então começa no sábado, logo depois do almoço, vai o sábado até a noite, depois então no domingo o dia inteiro. Porque a experiência ela pode ser também o sábado o dia inteiro e o domingo até na hora do almoço. Vocês vão ver que o cronograma que a própria apostila traz aí para nós, ela traz esse modelo de 1 dia e meio, né, mais ou menos, mas num formato fechado. Se as pessoas precisarem voltar para suas casas, mas voltem com essa orientação de permanecerem retirados, né? Quando começa, por exemplo, no sábado à tarde, estende-se até um pouco mais, né, à noite, e as pessoas voltam para casa, se precisar voltar para casa, se puder dormir no local, melhor ainda, mais você mantém esse formato de retiro. Mas se a pessoa precisar voltar para casa para dormir, que ela volte para casa para dormir, né? E no outro dia ela venha para o encontro. Não volte para casa para sair no sábado à noite, para ir ainda na quermesse da paróquia, para ir não sei o quê, para ir fazer apostolado, para ir servir na missa, para ir servir não sei na onde. Aquele final de semana ela precisa ter aquele final de semana retirado, reservado para essa experiência de oração. Então, nesse formato de 2 dias, isso é importante. Dentro da experiência de oração, nós temos pregações e dinâmicas. Aqui eu queria colocar muito claro essa questão da pregação. Por quê? Porque em muitos lugares
transformam esse momento da experiência de oração em um momento formativo. E ao invés de termos lá pregações da palavra de Deus, nós fazemos ensinos. E pregadores não preparados ou não bem informados sobre o objetivo daquele momento e o formato que é a própria experiência de oração, às vezes até com uma boa intenção, né? Prepara-se lá os temas num formato de ensino. Mesmo quando a experiência de oração é para poucas pessoas, que já, de certa forma, quando nós vemos um povo, um público menor, né? Poucas pessoas, nós temos uma tendência, nós pregadores e formadores, temos uma tendência de direcionar ou fazer daquela colocação um ensino, né? Começamos a tomar um formato de ensino. Não é para ser assim. A experiência de oração precisa ser, os temas da experiência de oração precisam ser pregados, precisam ser pregações querigmáticas, pregações com eloquência, pregações que sejam vivas, avivadas, que sejam um impacto na vida dos irmãos, uma pregação com parresia, né? Uma pregação onde as pessoas façam uma experiência de serem verdadeiramente chacoalhadas, impactadas pela palavra de Deus. Precisa ser pregada a experiência de oração. Não é para se fazer um tratado, um ensino sobre o amor, sobre o pecado, né? Ir lá buscar no catecismo da igreja, nos documentos da igreja, as fundamentações do pecado, a conceituação do pecado. Não é para fazer ensino sobre a pessoa do Espírito Santo, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, enfim, todas essas situações, mas é para haver ali pregações. As pregações geralmente elas são mais curtas que os ensinos, né? Portanto, ela não precisa ser as pregações de 1 hora, não precisa ser assim, pode ser pregações mais curtas, né? Dentro da experiência de oração, meia hora, 40 minutos no máximo. As pregações da experiência de oração, aonde os irmãos, claro, passam o ensino. Sim, o bom pregador sabe que ele precisa pregar ensinando, como o bom formador sabe que ele precisa formar pregando, né? Mas aqui o que predomina é esse jeito, essa forma do anúncio como pregação. Portanto, quem prega a experiência de oração não são os formadores da diocese, não são os formadores da região, mas os pregadores que vão ministrar a experiência de oração. Uma outra coisa aqui que eu queria apontar para nós é a questão das dinâmicas. Por quê? Porque eu vi muitas experiências de oração retirando as dinâmicas. E justamente até por conta do tempo, da forma como foi organizada, né, as experiências de oração na diocese do ano passado, muitos fizeram experiências de oração num dia só. E aí então, para conseguir passar todos os temas, fizeram o quê? Enxugaram, né? Tiraram as dinâmicas. As dinâmicas aqui são dinâmicas oracionais, são dinâmicas que conduzem e que fazem com que as pessoas tenham uma experiência de oração, mas são fundamentais, são de fundamental importância, não são algo que eu posso tirar sem prejuízo da experiência de oração. Se eu tiro as dinâmicas, com certeza eu estou ali então prejudicando a experiência que os irmãos estão fazendo. E veja, queridos, uma coisa aqui para nós na Renovação Carismática Católica que eu acho que seria interessante a gente meditarmos mais nisso. Nós temos criado um sistema de encontro nosso meio sem criatividade. Por que eu digo isso? Porque nós fazemos a pregação e o próprio pregador então conduz o momento de oração, e fazemos ali um momento forte, um grande clamor de oração, um momento de louvor espontâneo e tal, aquilo que nós somos bem acostumados a fazer. Termina-se esse momento, outra pregação. É assim ou não é?
grande maioria dos nossos encontros, termina aquele momento, outra pregação, aí termina a pregação com oração de novo, e então com aquele momento forte, põe o povo de pé, levanta os braços, louva o Senhor, termina aquele momento, outra pregação, e assim por diante. E onde ficou a nossa criatividade nisso tudo? Quando nós chamamos aqui de dinâmica, mesmo quando eu digo que é uma dinâmica oracional, uma dinâmica que leve as pessoas à oração, isso não quer dizer que precisa ser desse jeito, como eu acabei de descrever. Não precisa ser assim, muito pelo contrário, né? Nós precisamos criar, ter essa liberdade de viver, que o Espírito, de deixar o Espírito agir, de deixar o Espírito nos falar ao coração, nos conduzir. E eu falo assim porque eu lembro algumas experiências de oração que nós vivíamos há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, né? Mas assim, onde nós deixávamos essa liberdade um pouco mais. Nós temos impedido, né? Ou nos acostumando, e às vezes é porque é muito mais fácil fazer desse jeito, como eu descrevi, do que você ficar ali criando dinâmicas e tudo mais, tendo que correr atrás de material, das coisas, para que a dinâmica aconteça. Então nós vamos pelo caminho mais fácil, nós vamos então prejudicando e vamos perdendo a qualidade. Cada um dos temas da experiência de oração nos proporciona uma dinâmica diferente. Nós podemos, por exemplo, no amor de Deus, aí fazer um grande momento de uma oração de amorização, né? Uma oração mais tranquila, mais calma, uma oração de cura dos traumas, das carências e tudo mais. Você faz lá uma pregação sobre o pecado, você pode fazer levar o povo a sair, a se retirar, a fazer um momento de silêncio, um exame de consciência dirigido lá, talvez você prepare lá um texto, alguma coisa, mas põe o povo para refletir sozinho, sair do ambiente ali que estava, rezar de uma outra forma. Você tem lá a oração a pregação sobre fé e conversão, fazer uma dinâmica onde o povo professe a fé, né, de uma forma diferente, de um jeito mais, com uma oração mais dinamizada, onde há um movimento da assembleia, onde há um envolvimento maior das pessoas que estão ali fazendo a experiência de oração. Você pode levá-los a uma renúncia, né, a um ato de conversão. Lembro que nós tínhamos um costume de fazer, né, escrever os pecados, as situações num papelzinho, depois trazer para frente, fazer uma dinâmica de queimar aqueles pecados como quem renuncia, ou trazer e pôr aos pés do Santíssimo. Podemos criar. Eu lembro que nós fazíamos nesse momento da pregação da fé e conversão, nós fazíamos inclusive até a imposição das cinzas. Fazíamos imposição das cinzas, pedíamos para o padre as cinzas. Não era quaresma, não era quarta-feira de cinza nem nada, mas é permitido isso, por ser as cinzas um sacramental apenas, né? A gente pode fazer isso em outros momentos, a não ser a quarta-feira de cinza. E nós fazíamos isso como dinâmica, após a pregação da fé e conversão. E falava para o povo e fazia a imposição das cinzas e falava para o povo: lembra-te que és pó e ao pó has de voltar, ou se não crede no Evangelho, converta-te e crede no Evangelho, né? Então nós íamos criando várias formas mas aqui o que predomina é esse jeito, essa forma do anúncio como pregação. Portanto, quem prega a experiência de oração não são os formadores da diocese, não são os formadores da região, mas os pregadores que vão ministrar a experiência de oração. Uma outra coisa aqui que eu queria apontar para nós é a questão das dinâmicas. Por quê? Porque eu vi muitas experiências de oração retirando as dinâmicas. E justamente até por conta do tempo, da forma como foi organizada, né, as experiências de oração na diocese do ano passado, muitos fizeram experiências de oração num dia só, e aí então, para conseguir passar todos os temas, fizeram o quê?
enxugaram, né? Tiraram as dinâmicas. As dinâmicas aqui são dinâmicas oracionais, são dinâmicas que conduzem e que fazem com que as pessoas tenham uma experiência de oração, mas são fundamentais, são de fundamental importância, não são algo que eu posso tirar sem prejuízo da experiência de oração. Se eu tiro as dinâmicas, com certeza eu estou ali, então, prejudicando a experiência que os irmãos estão fazendo. E veja, queridos, uma coisa aqui para nós, na Renovação Carismática Católica, que eu acho que seria interessante a gente meditarmos mais nisso. Nós temos criado um sistema de encontro nosso, meio sem criatividade. Por que eu digo isso? Porque nós fazemos a pregação, e o próprio pregador então conduz o momento de oração, e fazemos ali um momento forte, um grande clamor de oração, um momento de louvor espontâneo, tal, aquilo que nós somos bem acostumados a fazer. Termina-se esse momento, outra pregação. É assim ou não é? Grande maioria dos nossos encontros, termina aquele momento, outra pregação, aí termina a pregação com oração de novo, e então com aquele momento forte, põe o povo de pé, levanta os braços, louva o Senhor, termina aquele momento, outra pregação, e assim por diante. E onde ficou a nossa criatividade nisso tudo? Quando nós chamamos aqui de dinâmica, mesmo quando eu digo que é uma dinâmica oracional, uma dinâmica que leve as pessoas à oração, isso não quer dizer que precisa ser desse jeito, como eu acabei de descrever. Não precisa ser assim. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos criar, ter essa liberdade de viver, que o Espírito, de deixar o Espírito agir, de deixar o Espírito nos falar ao coração, nos conduzir. E eu falo assim porque eu lembro algumas experiências de oração que nós vivíamos há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, né? Mas assim, onde nós deixávamos essa liberdade um pouco mais. Nós temos impedido, né? Ou nos acostumando, e às vezes é porque é muito mais fácil fazer desse jeito, como eu descrevi, do que você ficar ali criando dinâmicas e tudo mais, tendo que correr atrás de material, das coisas, para que a dinâmica aconteça. Então nós vamos pelo caminho mais fácil, e nós vamos então prejudicando, e vamos perdendo a qualidade. Cada um dos temas da experiência de oração nos proporciona uma dinâmica diferente. Nós podemos, por exemplo, no amor de Deus, aí fazer um grande momento de uma oração de amorização, né? Uma oração mais tranquila, mais calma, uma oração de cura dos traumas, das carências e tudo mais. Você faz lá uma pregação sobre o pecado. Você pode fazer levar o povo a sair, a se retirar, a fazer um momento de silêncio, um exame de consciência dirigido lá. Talvez você prepare lá um texto, alguma coisa, mas põe o povo para refletir sozinho, sair do ambiente ali que estava, rezar de uma outra forma. Você tem lá a oração a pregação sobre fé e conversão, fazer uma dinâmica onde o povo professe a fé, né, de uma forma diferente, de um jeito mais, com uma oração mais dinamizada, onde há um movimento da assembleia, onde há um envolvimento maior das pessoas que estão ali fazendo a experiência de oração. Você pode levá-los a uma renúncia, né, a um ato de conversão. Lembro que nós tínhamos um costume de fazer, né, escrever os pecados, as situações num papelzinho, depois trazer para frente, fazer uma dinâmica de queimar aqueles pecados como quem renuncia, ou trazer e pôr aos pés do Santíssimo. Podemos criar. Eu lembro que nós fazíamos nesse momento da pregação da fé e conversão, nós fazíamos inclusive até a imposição das cinzas.
Fazíamos imposição das cinzas, pedíamos para o padre as cinzas. Não era quaresma, não era quarta-feira de cinza nem nada, mas é permitido isso, por ser as cinzas um sacramental apenas, né? Não tem, a gente pode fazer isso em outros momentos, a não ser a quarta-feira de cinza. E nós fazíamos isso como dinâmica, após a pregação da fé e conversão. E falava para o povo e fazia a imposição das cinzas e falava para o povo: lembra-te que és pó e ao pó has de voltar, ou se não crede no Evangelho, converta-te e crede no Evangelho, né? Então, nós íamos criando várias formas disso. A oração de efusão do Espírito Santo dentro da experiência de oração pode ser diferenciada daquilo que nós fazemos nos nossos grupos de oração semanalmente. Né? Pode levar o povo para a capela, pode separar o povo, pôr o povo sentado, o povo deitado, o povo de pé, de acordo com aquilo que o Espírito for conduzindo, né, para esse momento de oração. Pode ser individual, né, trazendo um de cada vez, pode ser na assembleia, mas que haja uma liberdade da nossa criatividade dirigida pelo Espírito Santo, para que essas dinâmicas aconteçam de uma forma bem feita. Um princípio aí para a gente fazer isso é não medir esforços. Não medir esforços. Se você, pensa aí um pouquinho, quando você vai organizar a sua experiência de oração, você tem medido esforços, procurado o caminho mais fácil? Quando nós medimos esforços, nós acabamos então prejudicando a experiência que os irmãos vão viver. Tenha coragem, faça a coisa bem feita, faça diferente, faça com todo o amor do coração, arrume, organize bem a equipe, de forma que todos ali sejam verdadeiramente servos de Jesus, aqueles que estão prontos e estão dispostos a dar a vida naquilo que vão fazer. Não façam meia boca, não façam de qualquer jeito, não empurrem com a barriga o negócio. É obra de Deus, né? A palavra vai nos dizer: maldito o homem que faz com negligência a obra do Senhor. Façamos bem feitos. E qual o objetivo de tudo isso? O objetivo é levar os seus participantes, portanto, da experiência de oração, a viverem, a vivenciarem o encontro pessoal com Jesus Cristo e a experiência da efusão do Espírito Santo. Por que é importante eu ter o objetivo muito claro na minha cabeça? Porque eu posso correr o risco também de enfeitar e florear muito as coisas e acabar conduzindo o negócio para um outro rumo, para um outro lugar. Porque não é um encontro onde eu vou levar os jovens ou os adultos, os participantes que estiverem ali, para um lazer, um final de semana de convivência, de lazer, de brincadeiras. Também não posso transformar a experiência de oração nisso. Porque eu tenho que ter um objetivo claro. O objetivo é levar os participantes a esse encontro pessoal com Jesus Cristo. A esse momento profundo de oração, aonde eles sejam batizados no Espírito Santo. Batizados no Espírito. E nós precisamos zelar por isso, irmãos. Nós precisamos cuidar disso, por quê? Porque, infelizmente, nós temos visto acontecer em várias situações alguns movimentos, algumas ações aí, que nós até criamos uma prática, uma técnica de emocionar, de comover a Assembleia, de levar a Assembleia a um emocionalismo, e às vezes até a chorar, a isso e aquilo, mas que nós não vimos o resultado de um verdadeiro batismo no Espírito. O verdadeiro batismo no Espírito precisa transformar a vida dos irmãos, precisa transformar consciência, pensamento, precisa dar uma outra direção, precisa ser aquele momento que é divisor de água naquela vida, que é um momento ali onde tudo se renova, tudo se faz novo. Eu pergunto, não foi assim conosco? Não foi assim com você, meu irmão?
Não foi assim na sua vida? Se hoje você está aqui me ouvindo, né? Ouvindo isso, se você hoje é um servo do grupo de oração, se você é um anunciador do Evangelho, se você está organizando e levando outras pessoas a uma experiência de oração, é porque um dia você viveu com muita eficácia, com muita clareza, um batismo no Espírito Santo real, verdadeiro. Porque o que a gente tem visto é se as pessoas passam por uma experiência que é um pseudo batismo no Espírito Santo, esses não permanecem, as vidas não se transformam, as pessoas não se voltam inteiramente para Deus. Ainda encontramos as pessoas se dando em reserva, se dando somente em aspectos, em situações da vida onde ela é cristã, onde ela é da renovação carismática, mas não há uma entrega total e absoluta ao senhorio de Jesus. Batismo no Espírito, uma verdadeira experiência de oração, vivida com tudo aquilo que é para ser vivido nela, leva a pessoa a ter uma vida completamente transformada. Essa é a realidade que nós vemos. Isso é o que nós experimentamos em Deus. A vida foi transformada naquela experiência de oração. Naquele primeiro encontro, aquele primeiro retiro que você fez, você teve a sua vida completamente mudada. Isso os irmãos precisam experimentar quando participarem das experiências que nós organizarmos. Eles precisam fazer essa experiência. Aí, isso era o que mais importava, né, nessa colocação sobre a experiência de oração. O resto, quando nós falamos, por exemplo, de organização, nós já vimos isso na outra colocação a respeito do Seminário de Vida no Espírito. Se você não viu, tem as gravações para você ouvir do Seminário de Vida no Espírito, onde eu falo das organização, da equipe de serviço, da metodologia, da vivência. E tudo isso é muito parecido, e a forma de organizar vai acabar sendo muito parecida com a da experiência de oração. Né? A necessidade de uma equipe de serviço que vai estruturar, que vai organizar todo o ambiente, que vai viver tudo isso, né? Essa equipe que vai ser dividida lá entre os que vão fazer a parte da estrutura, a parte da arrumação do local, alimentação e tudo mais, e o povo, a equipe, né, da espiritualidade. Então, tudo isso vocês já ouviram, né, e já viram na pregação sobre o Espírito Santo, sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo. Eu queria agora, então, aproveitar aqui esse momento para também colocar alguma coisa a respeito do aprofundamento de dons. Então, colocando também por quê? Aproveitando esse momento. Porque muito daquilo que foi falado do Seminário de Vida no Espírito, muito daquilo que foi falado da experiência de oração, aplica-se também ao Seminário de Dons. Então, nós como que fechamos uma reflexão aqui sobre esses 3 momentos da iniciação dentro do movimento da renovação carismática. Concluímos aqui esses 3 momentos que é o processo de iniciação dentro da renovação carismática católica. Uma diferença importante para salientar aqui do encontro, da experiência de oração e do Seminário de Vida no Espírito para o aprofundamento de dons, é que no seminário nós falamos que é lá uma evangelização querigmática. Na experiência de oração falamos que é um encontro de oração. No aprofundamento de dons nós já podemos dizer que é uma formação, né? Porque aqui nós entramos justamente num momento em que as pregações, as colocações começam a deixar aquele estilo de pregação e começa a tomar um rumo mais
de formação. É como se o aprofundamento de dons ele fosse um elo, fosse a divisória, fosse a fronteira entre esse momento da pregação querigmática e o processo formativo, né, que as pessoas vão começar lá com o módulo básico. O aprofundamento de dons, então, ele tem já essa característica. É pregação, né? É pregação com força, com poder, com eloquência, com formato de pregação, porém traz um conteúdo maior, porque vai tratar de cada um dos dons, vai tratar ali da própria pessoa do Espírito Santo com um pouco mais de informações, mais pormenorizados, né? Ali as informações. Então, a gente já pode dizer que é uma formação, o aprofundamento de dons. Então, por ser essa formação, o aprofundamento de dons, ele pode acontecer tanto no formato do seminário de vida no Espírito, tendo um tema por semana. Ele pode acontecer assim, um tema por semana, com uma reflexão por semana, com uma dinâmica por semana, como ele pode acontecer também no formato da experiência de oração, num formato de retiro, num formato de encontro fechado, ou até mesmo no encontro, por exemplo, vamos supor que a possibilidade é só no domingo, vamos fazer 2 domingos, então, 2 domingos fazendo o aprofundamento de dons, metade num domingo, metade no outro. Isso há uma possibilidade maior ali, uma flexibilidade, né? Que tem ali o aprofundamento de dons. E o aprofundamento é para levar aqueles que já passaram por um seminário de vida no Espírito e por uma experiência de oração, levar esses irmãos a uma abertura maior aos dons. Veja que eu queria parar nesse sentido aqui, né? Nesse ponto, que é para os irmãos que já fizeram um seminário de vida no Espírito e uma experiência de oração. Não tem muita lógica nós pregarmos aprofundamento de dons para quem não passou ainda por uma experiência de batismo no Espírito, concordam? Para quem ainda não vive no Espírito, para quem ainda não tem essa carismaticidade, ou não viveu, não está experimentando na sua vida essa manifestação, esta obra do Espírito Santo. O aprofundamento de dons, ele é um direcionamento para aqueles que estão experimentando isso. As pessoas passaram pelo seminário de vida no Espírito, passaram pela experiência de oração, agora eles estão vivendo algo novo. Eles que até então viviam só uma realidade material, só uma realidade neste mundo, agora eles começam a experimentar as coisas espirituais. Eles começam a experimentar que o mundo não era só a matéria, mas que agora há algo espiritual que eles estão vivendo e sentindo em si mesmo. Eles começam a experimentar a existência da própria alma e perceber a existência da própria alma e a manifestação do Espírito nas suas almas. Então o aprofundamento de dons é esse direcionamento para esses que passaram pela experiência de oração e pela seminário de vida no Espírito. É bom que a gente tenha um certo cuidado, então, ao convidar as pessoas para o aprofundamento de dons. Perceber quem nós estamos convidando. Não que vá prejudicar alguém, mas nós vamos estar queimando etapas. E a experiência que aquele irmão vai estar fazendo ali não vai ser a mesma, né? Que se ele tivesse feito o processo correto, o processo certo.